Glórias a Deus, paz seja com todos. Parabéns a você que tomou essa decisão linda de descer as águas. Parabéns. Antes eu quero que você ouça essa palavra. Jesus, conversando com os religiosos, disse assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus aqui estava criticando os religiosos. Ele está dizendo que os religiosos, através da tradição que eles seguiam, invalidavam, anulavam a palavra de Deus. Vou reler, escute. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Agora você vai ser boca de Jesus, amém? Eu vou ler e você repete em seguida. Quero que você se sinta falando igual a Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Jesus não tinha voz fraca não, tá? Ele não falava miudinho não. Ele soltava a voz, tá? Então vamos lá. Invalidando. Uau, agora sim. Gostei, hein? De novo. Invalidando. Assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus estava criticando os religiosos que deixavam a palavra de Deus de lado, a palavra escrita, para seguir tradições orais passadas de boca em boca. Jesus está criticando o uso religioso de tradições. Por quê? Porque as tradições religiosas geralmente são inventadas por homens. Tanto que aqui, nisso que você repetiu comigo, Jesus está dizendo: vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Tradição deles, não de Deus. Está pegando a coisa? Ou seja, tradições, costumes e doutrinas que os homens religiosos inventam e acabam impondo para o povo, e Jesus combateu isso. Eu queria saber se você acredita que Jesus disse essas palavras. Quem crê? Quem crê? Quem está à distância também, aliás, as sedes estaduais, viu, Rio de Janeiro? Deixa eu falar isso para vocês. O Brasil inteiro está conosco agora pela TV Feliz FM, pelo youtube.com/joanribe, e está tendo transmissão ao vivo dessa nossa reunião para todas as sedes estaduais do Brasil e de Portugal. Dá um tchauzinho para eles, dá um tchauzinho assim para eles, tá? Então está todo mundo nos assistindo, e o Rio de Janeiro tem que fazer bonito. Quem acredita que Jesus disse essas palavras, levante a mão. E nas sedes estaduais, quem crê, levanta a mão também. Isso! Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro, no Brasil e em Portugal. Coisa linda! Isso! Aplaude e dá glória. Enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Continua, continua. Não pare não. Pai, olha que coisa linda. Em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando. O Brasil e Portugal te amam. Pai, abre o céu para receber estas palmas sobre cada uma destas vidas. Derrame agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus.
Poder se assentar. Olha só, na época de Jesus, todas as cidades e aldeias de Israel tinham pelo menos uma sinagoga. A sinagoga era a igreja deles. E a sede central era o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém coordenava o trabalho religioso no país inteiro, mandando fiscais para ver se as sinagogas, se os líderes das igrejas dos judeus estavam fazendo o trabalho do jeito que Jerusalém queria. E os fiscais, quando chegaram em Cafarnaum, foram criticar Jesus, porque Jesus era uma grande liderança com milhares de pessoas seguindo, e Jesus não estava fazendo conforme a instrução de Jerusalém. E aí os fiscais foram criticar Jesus com coisas minúsculas. Foram perguntar para ele: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Aí Jesus viu que eles estavam arrumando subterfúgio para criticar a obra de Deus. E Jesus entra numa discussão com eles e acaba dizendo estas palavras aqui, dizendo que aqueles religiosos, por causa das tradições dos anciãos, quer dizer, costumes humanos passados de geração em geração, invalidavam a palavra de Deus. Então preste atenção para você entender uma coisa: Deus, Ele envia a sua palavra para o bem do ser humano e para a sua salvação. Deus quer o bem-estar do ser humano, por isso que Ele dá a sua palavra. Satanás, ele entra em seguida para distorcer o entendimento da palavra de Deus e com isso levar o ser humano à ruína e à perdição. Olha só, Deus envia a palavra para o bem-estar e salvação do ser humano, e o diabo vem e distorce a palavra para a ruína e perdição humana. E os líderes religiosos? Eles inventam as tradições religiosas para quê? Por que inventaram tantas tradições religiosas? O que é uma tradição religiosa? É aquilo que não está na Bíblia. Tudo que não estiver escrito, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, e é dogma de uma igreja ou de uma religião, é uma tradição religiosa. E por que os líderes religiosos inventam as tradições? Porque eles querem dominar o ser humano, eles querem manipular o ser humano e querem escravizar o ser humano. Quando Deus enviou a palavra lá no princípio, Ele falou para o primeiro casal: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores desse jardim maravilhoso, menos daquela árvore que está no centro da praça, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, Senhor. Então Deus enviou a palavra para o bem-estar deles e para a salvação deles. Mas aí o diabo chega, incorporado na serpente, e o que ele faz? Com sutileza ele distorce a palavra. Através da boca da serpente, Satanás pergunta para Eva: Deus falou que vocês não podem comer fruto nenhum nesse jardim? Não, Deus não falou isso. Deus disse que de todas as árvores do jardim nós podemos comer seus frutos, menos daquela árvore que está no meio do jardim, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse que nós não podemos nem tocar e nem comer do fruto daquela árvore. Aí Satanás falou: mas por quê? Porque Deus disse que se a gente fizer isso, nós iremos morrer. Aí Satanás disse: não, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus não quer que vocês comam do fruto daquela árvore, porque a partir do momento que vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser como Deus, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Então aí o diabo já distorceu a palavra. E qual era o objetivo de Satanás ao distorcer a palavra de Deus? Levar o ser humano à ruína e
A perdição. E foi isso que aconteceu, a história você conhece. Quando Jesus estava aqui na terra e foi jejuar 40 dias e 40 noites lá no deserto, no 40º dia ele teve fome. Quem se apresentou para Jesus? Satanás. E o diabo se aproximou e viu que Jesus estava com fome e disse assim: pega estas pedras e transforma em pães, se tu realmente és o Filho de Deus. O que Jesus fez? Respondeu com a palavra. Jesus disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus citou a palavra escrita e não a tradição. Aí o diabo colocou Jesus no lugar mais alto do templo de Jerusalém e falou assim: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito. Aí o diabo cita certinho o Salmo 91, versículo 11. A escritura que o diabo cita é como a que nós lemos aqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Então ali o diabo não distorceu a palavra. O que ele distorceu foi a finalidade. Para levar Jesus para quê? Para a ruína e para a perdição. Então pula daqui. Os anjos vão segurar a tua mão. Está escrito na palavra. E Jesus responde com a escritura. Ele diz para o diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo levou Jesus para o mais alto monte de Israel e mostrou para ele todos os reinos, riquezas e glórias deste mundo e disse para Jesus: tudo isto te darei se prostrado, se ajoelhado me adorares. E aí Jesus responde com o que está escrito na palavra. Jesus disse assim: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Resposta nas Escrituras, todas as respostas. Você vê que em todo momento o diabo queria levar Jesus para a ruína e para a perdição, distorcendo a palavra, não é verdade? Então, a tradição religiosa criada por homens deixa de lado a palavra escrita e inventa costumes e doutrinas religiosas que não estão na Bíblia, com o objetivo de manipular, controlar e escravizar o ser humano. Toda a doutrina de homens é baseada em tradição religiosa e visa sempre isso, escravizar as pessoas que seguem doutrinas humanas. Aqui mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, você pode ler comigo no versículo 6, que Jesus, ele começa a discussão com esses fiscais religiosos, fiscais da tradição religiosa, ele começa a discussão citando as Escrituras. Olha só. Vou ler o versículo 6. E Jesus respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Ó, Jesus citando o que está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está falando isso tudo para aqueles fiscais das tradições, dizendo tudo doutrina de homens. E Jesus, toda vez que ele pregava, minha gente, fosse ali na tentação no deserto, ou durante todos os seus sermões, pregações, profecias, Jesus citava sempre as Escrituras. Jesus Cristo nunca fez uma pregação baseada em tradição. Pelo contrário, ele combatia as tradições. Quando Jesus expulsou da igreja os compradores e vendedores, o que foi que ele disse? Está escrito.
A minha casa será feita e chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. Quando Jesus era questionado pelos seus inimigos, Jesus citava as Escrituras. Por exemplo, os saduceus que não acreditavam em ressurreição, Jesus disse para eles assim: nunca lestes o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês não acreditam em ressurreição? Ele é o Deus de Abraão que viveu há 2000 anos antes da gente. Ele é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O nosso Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Porque para Deus ninguém morre. Você entende isso? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e as multidões gritavam, né? E as crianças cantavam, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: manda eles se calarem. Jesus disse assim: como é que eles podem se calar? Porque está escrita esta palavra. Mas nós não queremos o Senhor como nosso rei. Jesus disse: vocês nunca leram? A pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus está falando dele mesmo, eu sou a pedra, foi feita a pedra de esquina, quer dizer, a pedra principal do edifício. E em todas as ocasiões, Jesus vai citar as Escrituras. Quando ele foi preso, ele mesmo testifica: é para que se cumpra as Escrituras. Quando ele orou, aquela oração linda no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz assim: Pai, todos estes eu guardei em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus Cristo nunca pregou em cima de tradições extra-bíblicas, coisas que não estão escritas neste livro aqui. E assim a vida toda, inclusive quando ele ressuscitou, ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele começa a dizer para os discípulos, o Evangelho diz isso, ele vai explicando as Escrituras de Moisés, os profetas, e tudo que estava também nos Salmos, que falavam da sua vida, para que se cumprisse a Escritura. E quando ele apareceu para todos os discípulos, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. E Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está pegando isso? Sempre nas Escrituras, nada de tradição religiosa. Porque as tradições religiosas visam escravizar e dominar as pessoas. O batismo infantil, deixa eu dizer isso para você. O batismo de bebezinho não está nessa Bíblia, eu já li ela não sei quantas vezes, já pesquisei versículo por versículo. Não tem ordem nenhuma do Senhor Jesus e não tem nenhum dos discípulos batizando bebezinhos. E por que que outras religiões batizam bebezinhos? E eu não estou falando só da Igreja Católica Apostólica Romana, que guarda essa tradição. Estou falando também da Igreja Presbiteriana, da Igreja Anglicana, da Igreja Metodista e outras que batizam bebezinhos. Por que que eles fazem isso? Se não está na Bíblia, aí eles vêm e dizem para você: é porque é tradição. É uma tradição. Os discípulos de Jesus faziam isso e é mentira. Jesus mandou fazer isso e é mentira. Por que que eu sei que é mentira? Porque não está escrito nesta palavra. Jesus fala assim no Evangelho, capítulo 22, versículo 29 de Mateus. Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor João Ribeiro, qual é o problema de batizar um nenenzinho? É legal? É legal? Você não imagina a cilada que é isso. Porque a criança
que não decidiu nada e nem tem pecados para se arrepender, nem pecados para lavar. A criança que não sabe de nada é levada, é batizada. É até uma piada falar que ela é batizada, porque a palavra batismo significa imersão. Pode olhar no dicionário da língua portuguesa. E o bebezinho recebe lá umas gotinhas d'água na testa, ou 3 canequinhas de água. E ninguém é imergido, é impossível imergir uma pessoa com 3 canequinhas de água. Aí a criança que não decidiu nada, que não escolheu nada, cresce falando que é católica, ou cresce falando que é presbiteriana, ou cresce falando que é anglicana, ou cresce falando que é luterana, e não teve a opção de se converter, não teve a opção de decidir. E a pessoa pensa que é batizada e não é. Aí eles argumentam o seguinte: pastor João Ribe, o batismo de nenezinho, ele substitui a circuncisão dos judeus. Eles não circundam os bebezinhos com 8 dias de vida? Sim, até Jesus foi circuncidado com 8 dias de vida. Pastor João Ribe, o batismo do bebezinho vale como apresentação do bebê. Jesus não foi apresentado? Sim, Jesus foi apresentado no templo quando era bebê. Sim, continua. E eles não sabem continuar. Chega até os 30 anos de Jesus. Porque se a circuncisão do bebê Jesus, se a apresentação do Senhor Jesus tivesse valido, Jesus não precisaria se batizar aos 30 anos de idade. Aliás, ele não precisava se batizar. Ele se batizou para dar o exemplo. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Isso é a ordem dele. Um bebezinho não crê em nada. Um bebezinho não tem a capacidade de crer. O bebezinho não tem pecados para se arrepender. O bebezinho não tem consciência do bem e do mal. Então, batizar um bebezinho e depois a pessoa cresce falando que é de tal religião e nunca se batiza nas águas. Não segue o exemplo de Jesus. E isso é para a sua própria perdição. Porque o que as religiões querem quando batizam bebezinhos? O que as religiões querem? É tradição religiosa. O que eles querem? Primeiro, dominar e escravizar. A pessoa está escravizada. Uma vez eu fui pregar para um homem, sabe o que ele me disse? Não, eu não quero. O meu avô era dessa religião que eu estou, o meu pai era dessa religião que eu estou, e eu sou da mesma religião deles. A pessoa não se batiza, a pessoa não quer receber, porque é tradição religiosa, você vê? Tradição religiosa não salva, ela mata. E o pior é que eles dizem que foi Jesus que mandou. Eu vou ler o que Jesus falou lá para os religiosos e fiscais da tradição, invalidando assim a palavra de Deus. Pela vossa tradição que vós ordenastes. Eles invalidam a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus está mandando lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16? Quem crer e for batizado, será salvo. Mas eu já fui batizado quando eu era nenê. Quer dizer, invalidou a palavra do próprio Senhor Jesus. Por causa da tradição religiosa. E eles não têm nenhum temor de Deus em corrigir este erro teológico. Sabe por quê? Porque para eles é muito bom. A pessoa cresce, né? Falando que é católica, falando que é de tal religião, e não muda nunca, não se batiza nunca, e invalidou a palavra de Deus, ela não crê nunca, ela não se batiza nunca. Eu vou colocar um trechinho agora de um vídeo que foi retirado de uma novela que passou. E naquela novela, a família leva um bebezinho para batizar na igreja católica. E aí o padre, o ator, vai dizer algumas coisas que eu acho que isso precisa ser investigado. A polícia tem que investigar. O poder público tem que investigar. Se o autor da novela colocou aquele texto de vontade própria, ou se ele recebeu um cachê de alguma religião para dizer aquilo no ar, e enganar milhões de brasileiros que estavam acompanhando a novela. Por favor, pastor Marcelo, põe aqui no ar, põe no telão.
Vamos começar a celebração do batizado de Daniel La Selva Júnior. Quero dar as boas-vindas à família que alegremente aqui está. E lembrar que Jesus, nosso Redentor, pediu que batizássemos todas as nossas crianças. E atendendo ao seu mandamento, aqui estamos. Você entendeu o laço do passarinheiro que está nessa frase? Olha o que o ator disse. Amando de quem eu não sei. Mas isso foi para o ar e milhões de brasileiros ouviram essa blasfêmia. Vamos batizar esse bebezinho, atendendo o pedido do Senhor Jesus, que mandou batizar as criancinhas. Eu quero fazer aqui, em público, para todos os padres, bispos, cardeais e até para o Papa. Eu faço esse desafio. Me mostre na Escritura, e não me venha com tradição religiosa não. Me mostra na Escritura onde Jesus Cristo mandou batizar as criancinhas. Se vocês conseguirem me mostrar isso aqui nessa palavra, na palavra escrita, porque Jesus nunca aprovou tradição religiosa, Jesus sempre combateu tradição religiosa. Eu quero que vocês me mostrem na palavra escrita, aonde que está escrito que Jesus mandou batizar as criancinhas. Eu digo aqui solenemente para o Papa e para todos os padres católicos, se vocês me mostrarem na Bíblia onde está escrito isso, pode ser até no Antigo Testamento, não tem problema, mas se vocês me mostrarem, me provarem isso, ó, eu tiro esse terno e essa gravata, coloco uma batina, divorcio da minha esposa e viro celibatário ainda. E vou me tornar padre. Eu viro padre. Eu deixo de ser pastor se vocês me provarem. Agora, se vocês não provarem, por que vocês continuam invalidando a palavra de Deus com a vossa tradição? Vossa tradição, não do Senhor Jesus. Se vocês me provarem que eu estou errado, eu viro padre. Agora, eu provo que vocês estão errados. Vocês vão deixar o erro? Ou vão continuar invalidando a palavra de Deus? Eu vou dizer uma coisa. Você já leu alguma tradição religiosa, seja da Igreja Católica ou de qualquer outra religião? Você dorme. Você não consegue ler. É um tédio. É um tédio, é uma coisa vazia. Você não consegue ler a tradição religiosa que eles colocaram no papel como se fosse verdade, mas é mentira. Você dorme, você fica entediado. Por quê? Porque são coisas escritas por homens. Mas quando você lê este livro, você não dorme não. Pelo contrário, quando você lê este livro, você sente Deus falando no teu coração, porque esta é a viva palavra de Deus. Se não estiver na Escritura, é doutrina de homens. E para terminar a mensagem, eu quero ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 8. Os discípulos, os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, foram pregar o Evangelho, mas não pregavam tradições religiosas. Tudo isso inventaram depois para manipular as pessoas. Inventaram um monte de coisa, batismo de criança, inventaram purgatório, inventaram missa de sétimo dia. Ou seja, eles dominam a pessoa, eles controlam a pessoa desde o nascimento até a morte, porque depois que ela morre, tem que ficar pagando missa, né? Para ver se a alma sai do purgatório. Escravidão até depois da morte. A tradição religiosa, que é uma doutrina dos homens, não escraviza só nessa vida, mas escraviza por toda a eternidade. Olha o que Paulo escreveu, escute, preste atenção. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, olha o que Paulo escreveu. Abre os teus ouvidos. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo. Tradição religiosa não é segundo Cristo. Pode ser segundo qualquer igreja. Mas nenhuma dessas religiões salvam. Porque a palavra de Deus é clara. Quem crer e for batizado será salvo. E hoje você já está até vestido de branco. Porque você creu nesta palavra, creu no Evangelho. E está obedecendo esta palavra viva. E você vai descer as águas hoje. Porque você está dentro da palavra de Deus. Você está cumprindo a justiça de Deus. Hoje você está confirmando o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Hoje você está confiando em Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Ele nunca te deixará. Vamos ficar todos de pé. No início da mensagem eu perguntei se tinha algumas pessoas que ainda não tinham descido as águas. Você vai invalidar a palavra de Deus dizendo, não, já fui batizado quando era nenê? Você vai continuar invalidando a palavra? Nenê não crê em coisa nenhuma. Como é que você diz, eu já fui batizado quando era nenê? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Jesus com certeza foi a única pessoa neste planeta que por não ter pecados, por ser santo, não precisava se batizar para ser salvo, porque Ele é a própria salvação. Ele não precisava de salvação, porque Ele é o próprio Salvador. Ele não precisava se batizar, mas Ele está lá no Rio Jordão, pegou a fila dos pecadores como se Ele fosse um. Mas João Batista, quando olhou para Jesus, quando chegou a vez de Jesus, João Batista disse, não, eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Hein? Jesus, tão santo, não precisava ser batizado. O próprio João Batista testificou isso. E Jesus insistiu para ser batizado. Ele disse, me batize, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Naquele momento, não era o Jesus divino que estava falando, era o Jesus humano. Todo ser humano precisa cumprir a justiça de Deus, que é se batizar. Quem aqui hoje vai se batizar, levante a mão. E quem ainda não é batizado e quer batizar, ergue a mão também, que eu te arrumo capa, eu te arrumo tudo. Quem ainda não é batizado, ergue a mão. Quer batizar hoje, quer cumprir a justiça de Deus? Não se preocupe, viu? Porque a santificação é obra do Espírito Santo. Eu me batizei quando estava, acho que com 21 anos, eu não lembro, não marquei a data. Então já tem muitos anos, não é? Que eu me batizei. E é um só batismo para o resto da vida, tá? Não tem essa heresia de renovar batismo, não. É um só batismo. A palavra de Deus diz isso. Homens estão inventando esse negócio de renovar batismo para te dominar, para te manipular, para te controlar, para te escravizar. É uma tradição religiosa que algumas igrejas no Brasil e no mundo praticam, mas não é bíblico. Bíblico é um só batismo. Eu me batizei jovem, estou até hoje no caminho. Estou firme, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Hoje, depois de você batizar, viu? Você vai tomar a Santa Ceia amanhã, mas aí tem que perseverar no caminho. Não pode desviar, não. Porque se você desviar, você foi batizado, mas não está mais no corpo de Cristo. Judas Iscariotes era batizado nas águas. Todos os discípulos de Jesus eram batizados. Mas Judas Iscariotes, na última semana de vida, jogou tudo fora.
Eu pergunto para você, Judas Iscariotes foi salvo? O que você acha? Judas Iscariotes, ele está no paraíso, naquele lugar de delícias, ou ele está no Hades, aguardando o juízo final, naquele lugar de tormento? Onde você acha que Judas Iscariotes está? Mas ele era batizado nas águas, mas não perseverou até o fim. Por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Nos estados, todos fiquem de pé também, todos fiquem de pé. Você que vai se batizar, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Levante os teus olhos aos céus, porque Jesus, quando se batizou, o céu se abriu, e hoje o céu vai se abrir sobre a tua vida. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu creio no Evangelho, e o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quero agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de conhecer a verdade, conhecer a Escritura, e agora eu vou tomar posse da vida eterna, e descendo as águas, eu me torno membro do corpo de Cristo, e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que me ajude a perseverar até o fim, para que eu nunca volte atrás, para que eu nunca me desvie e permaneça fiel até o dia da minha morte, ou até o dia do arrebatamento, por Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, para todos sempre. Amém. E vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos aplaudir muito ao nome do Senhor.